Você já viu leopardos em fotos, filmes ou documentários? Aquela pelagem marcada por manchas hipnóticas, os olhos penetrantes e os movimentos suaves como os de um bailarino treinado pela selva. Mas a realidade por trás desses felinos vai muito além da aparência. O que muita gente não imagina é que por trás desse visual estonteante se esconde um predador meticuloso, engenhoso e com habilidades que parecem desafiadoras até para as leis da física. Ao contrário dos grandes felinos que dominam o campo aberto com rugidos e velocidade, o leopardo prefere o silêncio. Ele não caça correndo. Ele caça esperando, estudando, calculando cada passo. Em florestas densas, savanas ou até em áreas montanhosas, ele é um mestre do disfarce. O padrão de sua pelagem não é só bonito, é funcional. Ele quebra sua silhueta na vegetação, confundindo os olhos de qualquer presa ou predador. Sua habilidade de se mover praticamente sem fazer ruído é tão precisa que já foi comparada ao movimento de ninjas. Muitas vezes, a presa só percebe que está sendo caçada no último segundo, e nesse momento o desfecho já está definido. E a noite é o cenário ideal para esse caçador. Sob a escuridão, sua pelagem se mistura às sombras e sua visão noturna entra em ação. Sua audição é aguçada, seu olfato refinado e seus reflexos beiram o sobrenatural. Um simples farfalhar na mata pode ser o suficiente para ele localizar um alvo a dezenas de metros de distância. Apesar de pesar entre 30 e 90 quilos, dependendo da subespécie, ele é incrivelmente forte. Conseguem carregar presas que dobram seu próprio peso por longas distâncias e, não raro, arrastam esses corpos até o topo de árvores com inclinações absurdas. Essa habilidade não é apenas uma demonstração de força. É estratégia. Ao esconder a carcaça nos galhos altos, o leopardo evita perder a refeição para hienas, leões ou outros predadores oportunistas. Aliás, a força da mordida desses felinos é tão intensa que pode atravessar crânios e perfurar ossos com facilidade. Em espécies menores de presa, o impacto é fatal instantaneamente. Poucos animais têm chance de escapar de um ataque direto. E quem pensa que eles se contentam com caças pequenas, está enganado. Há registros confiáveis de leopardos abatendo javalis, antílopes, macacos e até crocodilos. Isso mesmo. Já houve casos documentados de confrontos bem-sucedidos contra répteis que muitos consideram quase invencíveis. O segredo: paciência, posicionamento e o ataque certeiro no momento exato. Além de caçadores formidáveis, eles também são estrategistas, de ocasião. Em áreas onde convivem com hienas e leões, o leopardo já entendeu que pode esperar os outros fazerem o trabalho pesado. Quando a presa já está abatida, ele entra em cena, silenciosamente, e rouba a carcaça. Com agilidade, sobe numa árvore ou some pela mata antes que alguém perceba. E se o assunto for fuga, esses felinos são verdadeiros artistas. São capazes de saltos horizontais de até 6 metros e verticais de mais de 3. Correndo, chegam a 60 quilômetros. Se isso não for suficiente, escalam árvores com facilidade e nadam com extrema destreza. Ou seja, se um leopardo decidir que não quer ser pego, ele simplesmente não será. Cercas elétricas, armadilhas, muros, rios. Tudo isso já foi superado por esses felinos em fugas que parecem saídas de filmes. Há relatos de leopardos pulando de prédio em prédio em cidades da Índia, invadindo casas e até escapando de recintos em zoológicos com precisão cirúrgica. E o mais curioso, muitas vezes essas fugas ocorrem sem que ninguém perceba imediatamente. São mestres do desaparecimento. Agora, se você acha que isso é o máximo, espere até conhecer o caso do demônio de Panar. Um leopardo solitário que, entre 1910 e 1915, causou verdadeiro pavor em vilarejos indianos.
Estima-se que ele tenha matado mais de 400 pessoas, atacando principalmente durante a noite e até entrando em casas para capturar suas vítimas. Ele era tão furtivo que mesmo os rastreadores mais experientes demoraram anos para localizá-lo. O responsável por encerrar esse pesadelo foi o famoso caçador e naturalista Jim Corbett, que dedicou sua vida a rastrear felinos problemáticos e escrever sobre eles. Mas até hoje, o caso do leopardo de Panar é lembrado como um dos mais chocantes da história dos grandes predadores. E tem mais. Nos ambientes mais extremos do planeta, como as montanhas do Himalaia, vive um parente igualmente enigmático: o leopardo das neves. Também conhecido como fantasma das montanhas, ele habita a altitudes superiores a 5.000 metros, enfrenta temperaturas congelantes e terrenos praticamente inacessíveis. Mesmo pesquisadores experientes passam anos tentando avistá-lo. Suas patas largas funcionam como raquetes naturais, permitindo que caminhe sobre a neve sem afundar. Sua cauda espessa, além de equilibrar seus saltos impressionantes, serve como cobertor em noites congelantes. Mas talvez nenhuma versão do leopardo seja tão icônica quanto a pantera negra. Ao contrário do que muitos pensam, pantera não é uma espécie à parte. É um leopardo com melanismo, uma mutação genética que deixa a pelagem inteiramente preta. No entanto, se observar de perto, verá que as manchas continuam lá, como se fossem uma pintura escondida sob um véu escuro. Esse melanismo confere algumas vantagens. Em habitats mais densos e sombreados, como florestas tropicais, a cor escura ajuda na furtividade. Alguns estudos indicam que os leopardos negros podem ser mais agressivos e territorialistas, possivelmente por viverem em áreas mais competitivas. E à noite, são praticamente invisíveis, um predador que se mistura completamente à escuridão. Apesar de toda essa versatilidade, o leopardo vive um paradoxo. É um dos felinos mais adaptáveis do mundo, mas também um dos mais ameaçados. O desmatamento, a urbanização e a caça ilegal têm reduzido drasticamente seus territórios. Em algumas regiões, como o sul da Ásia e partes da África, suas populações vêm desaparecendo, sem que a maioria das pessoas sequer perceba. Curiosamente, em cidades como Mumbai, na Índia, leopardos vivem bem próximos aos humanos. Habitantes de bairros periféricos já relataram encontros com esses felinos em parques, ruas e até dentro de casas. À noite, eles caçam cães de rua e roedores, mantendo-se escondidos durante o dia. Muitas pessoas caminham por áreas habitadas por esses predadores sem nunca saber que foram observadas de um arbusto, de uma árvore ou até mesmo de cima de um muro. O leopardo é, sem dúvida, um dos animais mais fascinantes do planeta. Ao mesmo tempo em que encanta pela beleza, assombra pela precisão. É o caçador silencioso, o ladrão astuto, o sobrevivente incansável. Um símbolo de adaptação, inteligência e força. E agora me diz, qual dessas histórias te surpreendeu mais? Você já tinha ideia de que esse felino era capaz de tanta coisa? Comenta aqui embaixo e conta pra gente. E se quiser ver mais curiosidades absurdas como essas sobre o reino animal, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim a gente continua trazendo conteúdos que vão além da superfície, revelando os segredos mais impressionantes da natureza. A gente se vê no próximo vídeo.